Eu não sei se você já passou por isso, mas eu constantemente recebo mensagens de alunos, seguidores aqui do canal, que sempre falam o seguinte: mestre, eu quero me dedicar, mas eu tenho medo de não dar certo. Né? Por mais que eu queira, professor, eu não consigo me jogar naquilo ali, cair de corpo e alma, me dedicar de verdade, porque eu acho que eu vou jogar tempo fora, que eu não vou conseguir no final das contas e que eu vou me decepcionar. Se você passa por isso, é o seguinte: você sente esse medo paralisante de não dar certo, esse vídeo é pra você, cara, porque eu quero conversar com você exatamente sobre como parar de ficar paralisado pelo medo e, pelo contrário, usar o medo a seu favor, que é uma coisa possível, desde que a gente aprenda a pegar esse medo, colocá-lo nas rédeas, transformá-lo em nosso aliado até de certa forma. Então, olha só, esse medo ele pode até estar te travando agora, né? Mas ele pode se tornar a sua maior alavanca. É isso que eu quero que você saia desse vídeo sabendo fazer. Então, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? E hoje eu vou te mostrar como transformar o medo em combustível. A primeira coisa, cara, que você tem que notar é que não é só você. Muita gente se sente, em primeiro lugar, incapaz, em segundo lugar, travada. Por quais motivos? Por que tanta gente hoje em dia tem essa sensação? Tanto que você pode ver que grande parte dos vídeos motivacionais, eles têm esse tema. Vença o medo, não chore. Você pode ver que muitos dos conteúdos de videozinhos curtos, eles têm, quando eles têm mensagens para querer elevar as pessoas, daí muitas músicas, né, do gênero religioso ou gospel, essa é a mensagem delas e elas explodem exatamente por causa disso. Dizer para a pessoa, não tenha medo, eu tô contigo, né? E assim vai. Olha só, o que está por trás disso? Em primeiro lugar, o medo de falhar, o medo de fazer e não ter resultado. E de onde surge esse medo? Aqui que a gente começa a entrar na brincadeira verdadeira. Esse medo surge de uma incompreensão sobre como funciona a vida. Se você hoje fica paralisado, você fica procrastinando, você fica de preguiça porque você tem medo de fazer e não dar certo, é porque você não está entendendo uma coisa fundamental sobre a vida. O tempo vai passar de um jeito ou de outro. Deixa eu repetir. O tempo vai passar de um jeito ou de outro. Ah, e se eu não passar no concurso? Pois é, se você não fizer nada, você não vai passar mesmo. Entendeu? A gente não tem a opção de apertar pause na vida. Não é igual aquele filme com Adam Sandler, né? Aquele clique, que você tem um controle que você pode adiantar, voltar, dar pause. Isso não existe. Beleza? Não funciona. Não funciona. Não funciona desse jeito. O tempo vai passar de um jeito ou de outro. Olha o problemão que você está arrumando para si mesmo. Quando o medo te controla, em primeiro lugar, você se sente cansado mentalmente antes mesmo de começar. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para alguma coisa que parece impossível, que parece muito difícil, a gente já desanima. Existe até um gráfico da motivação que eu apresento no meu livro A Arte da Aprovação, que eu falo exatamente isso. Cara, olha só, se o nível de habilidade seu é muito baixo e o nível do desafio é muito alto, você não vai estar motivado. Você vai estar, pelo contrário, abaixo da linha da motivação. Você vai estar ali, assim, com uma apatia. Você vai estar olhando assim e vai falar, cara, nem adianta eu começar, isso aqui é impossível. É que nem eu te convidar agora pra você bater corrida com o Usain Bolt, pô. Você trocar soco com o Mike Tyson, entendeu? Você fala, cara, pelo amor de Deus, pô, eu vou lá pra perder, pô. Entendeu? Então você já começa cansado mentalmente. Por quê? Porque você não entendeu essa realidade fundamental. O tempo não pode ser congelado, o tempo vai passar de um jeito ou de outro. E aí você não quer dedicar o seu tempo, você não quer sacrificar o seu tempo em prol de um objetivo, sem saber se ele vai dar certo ou não. Agora me diga, qual foi alguma coisa na sua vida que você já fez que você tinha absoluta certeza que ia dar certo? Com a exceção, sei lá, de levantar da cama e, sei lá, de comer, mas mesmo essas coisas tem certos riscos, né? Você pode levantar da cama, escorregar e cair no chão. Você pode comer e descobrir que a comida tá podre. Então, assim, nem nada na vida, nada nessa vida a gente tem absoluta certeza, absoluto controle. Isso é uma ânsia de controle que não é normal, é neurótica. Aí você se compara com os outros e sempre se acha para trás. Tem uma regra para a vida que o Dr. Jordan Peterson indica no livro dele, no 12 Regras, que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: compare-se com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é. Sempre que a gente vai se comparar com outra pessoa, a gente comete um erro de análise muito importante. A gente tem a mania de isolar um certo aspecto da vida daquela pessoa e idolatrar aquele negócio. Por exemplo, você se compara com alguém que é mais inteligente, com alguém que é mais famoso, com alguém que tem mais dinheiro, com alguém que tem mais coisas, sei lá, o cara tem mais carro, você tem um carro, o cara tem dois, você tem uma casa alugada, o cara tem uma casa própria. Você fica comparando determinados aspectos da vida daquela outra pessoa e você não para pra pensar no todo da vida. Você não para pra pensar, sei lá, será que essa pessoa é feliz, cara? Entendeu? Você não para pra pensar nisso. Você nem leva essas coisas em conta.
E o único jeito da gente realmente fazer uma comparação precisa é comparar-nos com nós mesmos. Ou seja, é eu parar e olhar assim, peraí, ontem eu só conseguia estudar 1 hora e hoje eu estudei 2. Então eu tive um aumento de 100%. Eu vou comemorar esse negócio, isso aqui é muito importante. Quando você faz isso, você vai muito mais longe do que qualquer outra pessoa. Você ganha uma confiança absurda. E normalmente você não faz isso. Você já nem acha que vale a pena estudar, porque você começa a se comparar com pessoas que você nem sabe se existem. Você fica assim, não, porque deve ter alguém que está estudando 12 horas por dia, eu não consigo estudar nem 2. Não, porque deve ter alguém que já está há 10 anos estudando para essa prova, está muito na minha frente. Veja, se o cara está há 10 anos estudando para a prova, ele não é exemplo, né? Assim, porra, ele já devia ter sido aprovado, né? 10 anos estudando para a prova e não passou ainda. São coisas que você não para analisar, né, de forma mais profunda. Você só vai ali, né, agindo. Então, você sempre se coloca para trás. Por quê? Por causa do eu crítico. Isso é uma falta de domínio mental. E você começa a se confundir com seus próprios pensamentos. Você não nota que você, na verdade, é a sua consciência, não seus pensamentos. E o pior é o terceiro ponto, que é o seguinte: estudar, mas nunca achar que é suficiente. Seja porque você não sabe estudar de verdade, então você não está estudando, você está assistindo um monte de aula, copiando um monte de coisa, e você acha que isso é estudar, e aí você realmente nota assim, cara, isso aqui não é suficiente, eu não estou saindo do lugar. Ou porque, por mais que você esteja progredindo, como você está sempre se comparando a modelos irreais, como você está sempre se comparando ao vídeo motivacional que diz para estudar 18 horas por dia, você acha que tá abaixo, você acha que não tá fazendo o suficiente, que tá errado, e etc. E não é isso, cara. Entendeu? Simplesmente não é isso, tá? Você tem que aprender que o progresso que você tem em relação ao dia de ontem, em relação ao mês de ontem, é o suficiente, porque esse progresso é a base para você ter mais ainda daqui para frente. Então, o que que é o suficiente? O suficiente não é aquilo que é comparado com os outros, nem é aquilo que é comparado com um modelo irreal, com um cronograma do cursinho, sei lá o quê. O suficiente é aquilo que é suficiente para você. Tá entendendo? O suficiente é aquilo que fez você crescer. Se você cresceu hoje, isso já é suficiente. Amanhã você vai crescer mais. Você tem que ter paciência. Isso é como regar planta. Isso não é como botar um negócio no micro-ondas. Aprovação não é como botar uma pipoca no micro-ondas, entendeu? É diferente. E aí, qual é o resultado dessas três coisas? Primeiro, desmotivação, você não vê motivo para agir. Segundo, você fica procrastinando. E tem o risco real de não ser aprovado, que é muito grande. 99% das pessoas que fazem a prova simplesmente não são aprovadas, né? Então, o que que eu quero trazer para você aqui hoje? Uma nova perspectiva. Esse medo, ele pode ou te consumir, ou ele pode te impulsionar. Ele pode ser freio, ou ele pode ser alavanca. Como, Matheus? Através de uma mudança de ponto de vista, através de uma metanoia, uma mudança de mentalidade. São 5 pontos que você pode começar a aplicar agora, que vão fazer com que você consiga reverter esse medo, não para uma confiança ilimitada, né? Não é isso, não. Mas sim para que você haja com coragem face a esse medo, para você desenvolver a virtude da coragem. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que mudar a forma como nós abordamos o estudo. A maior parte das pessoas, elas encaram o estudo como um fardo, um problema. Ai, que saco, né? Tem que estudar para passar no concurso. Veja, o estudo é uma benção, meu filho. Olha só, você está fazendo um negócio que 90% dos brasileiros não são capazes de fazer, seja porque tem que trabalhar de sol a sol para sustentar a família, seja porque não tem as ferramentas básicas para estudar. Então, só isso já deveria te deixar muito grato a Deus por estar podendo dedicar o seu tempo a uma coisa que a maioria não pode fazer. Em segundo lugar, porque o estudo te engrandece, o estudo é a realização de um potencial da sua natureza. Ou seja, o estudo não é uma coisa antinatural que você faz. Saber é natural ao homem. Então, como saber é natural ao homem, como dizia Aristóteles, você tem que ter em mente o seguinte: cara, se eu aprender a aprender, isso aqui vai ser muito prazeroso, porque vai ser o desenvolvimento de um potencial que eu tenho. Vai doer, assim como malhar os músculos na academia dói, só que quando você vê eles crescendo, isso é muito prazeroso, não é? Então é a mesma coisa. Quando você vê o seu corpo ficando belo, definido, bem conformado, isso é prazeroso. A mesma coisa acontece com o conhecimento. Segundo, é muito importante você olhar para esse medo e não ficar viajando na maionese. Ou seja, respeite o medo, mas não deixe que ele controle a sua imaginação. Então, quando você sentir medo de reprovar, quando você sentir medo de jogar o seu tempo fora, o que que você tem que fazer? Assume agora as rédeas. Então você entende, realmente eu tenho medo. Não fica fingindo neuroticamente que você não tem medo. Você, assim, cara, realmente eu tô com medo de reprovar. Realmente eu tô com medo de jogar tempo fora. Não é pra você ficar brigando e fingindo que não tá acontecendo isso. Mas aqui entra o terceiro passo. Assume o medo. Agora você o encara. Como é que você o encara? Você fala, beleza, realmente eu tô com medo de jogar tempo fora.
O maior jeito de jogar tempo fora é não fazer nada, então eu vou agir. Tá entendendo? O maior jeito de jogar tempo fora é não fazer nada, então eu vou agir. O maior jeito de jogar minha vida no lixo é continuar parado exatamente onde eu tô, sem fazer nada. Então eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar. E se eu fizer tudo isso e não tiver resultado nenhum? Isso é impossível. Não tem como não ter resultado nenhum. Isso é até uma promessa bíblica no livro dos Provérbios. O rei Salomão escreve: para todo esforço há fruto. O palavrório só traz penúria. O blá 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 só traz penúria. Ou seja, cara, vai ter fruto. Pode não ser o fruto que você quer agora, mas se você não parar de plantar, se você não parar de fazer, se você continuar e sempre se melhorando, sempre aprendendo formas melhores, sempre se aprimorando, sempre dominando melhor sua mente, sempre aprofundando seu relacionamento com Deus e confiando, sempre tendo tudo isso, meu amigo, você vai alcançar uma hora ou outra uma coisa ainda melhor do que aquilo que você almejava no início. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não estou falando aqui de teoria, eu tô falando de experiência própria. E aí entra o quarto passo, que é o quê? Você tem que focar no próprio processo de crescimento, não no resultado imediato. O imediatismo de resultado, aquela preocupação demasiada com o futuro, em que você fica, ai, mas será que no ano que vem eu já vou estar aprovado? Isso te paralisa. O caminho não é esse. O caminho é você focar em pequenos passos dados dia após dia que vão construindo, por exemplo, a aprovação num concurso ou num vestibular. Você quer passar em medicina? Beleza, passe em medicina hoje. Faça algo hoje que concretamente te coloque um pouquinho mais perto da aprovação em medicina. Se você fizer isso todos os dias durante 365 dias, você vai estar 365 passos mais perto da aprovação do que você está hoje. Pode ser que esses 365 passos, eles não sejam ainda suficientes para que você consiga a sua aprovação. Mas eles já vão ter te deixado muito mais perto dela. Concorda comigo? Então isso já valeu muito a pena. E aí nisso a gente entra, ó, o quinto passo. O quinto passo é o quê? Busque e acompanhe quem tem um caminho comprovado, seguro, que vai te levar lá. E isso vai te dar mais segurança. E eu te convido a acompanhar eu. Sério. Por quê? Eu não tô falando isso aqui por, Matheus, babacão, soberbo. Não. Eu quero que você me acompanhe aqui no canal, porque eu já fui aprovado em vários concursos, eu já ajudei centenas de pessoas, literalmente. Isso aqui não é uma hipérbole. Eu tô falando em linguagem denotativa, meu filho. Centenas de pessoas a serem aprovadas nos mais diversos concursos vestibulares que você imaginar, desde prova da OAB, concurso de município, até prova de Polícia Federal, auditor, vestibular de medicina, concursos militares vários, concurso de oficial, bombeiro, PM, cara, soldado de bombeiro, PM. Eu tenho histórias de aprovações em qualquer área que você imaginar, até magistratura. Então eu tô aqui, cara, exatamente para mostrar para você o caminho da aprovação, para ajudar você a trilhar isso. Então fica aqui no canal, entendeu? Fica aqui acompanhando meu trabalho, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. E se você chegou até aqui, e você está disposto realmente a encarar essa mudança, se você está disposta realmente a encarar essa mudança, eu gostaria que você desse ainda um passo a mais, que é conhecer a Forja do Estudante Aprovado. O que eu faço com você na Forja? Eu proponho um treinamento organizado, em 6 semanas, um passo a passo, fácil de aplicar, que você vai ter exercícios psicológicos e pedagógicos para ir fazendo de semana em semana. E conforme você vai progredindo nas semanas da Forja, você vai melhorando objetivamente. Você nota o quanto você tem mais atenção, o quanto você tem mais disciplina, o quanto você tem mais foco, o quanto você está aprendendo muito mais daquilo que você estuda. E aí basta você continuar aplicando aquilo que eu ensino ali para você. E todo mundo que entra na Forge tem um acompanhamento direto comigo, né? Você vai estar próximo, muito mais próximo de mim ao estudar em altíssimo nível, né? A gente vai acompanhar com diagnósticos, a gente vai ter reuniões para se encontrar. Então você vai realmente saber assim, cara, eu tô aqui num caminho seguro, eu vou jogar fora meus erros e vou consolidar meus acertos e vou chegar muito mais longe do que eu chegaria sozinho, do que eu chegaria sozinha. Essa é a minha proposta na Forja. Então, ó, esteja aqui pelo canal, mas eu gostaria mesmo que todo mundo que está aqui nesse canal desse o próximo passo e me desse a oportunidade de guiar rumo à aprovação. Se você me der essa oportunidade, eu quero fazer o melhor trabalho que eu posso para cuidar da sua aprovação, pegar você pela mão e mostrar para você o que vai realmente te dar a vaga no concurso, a vaga no vestibular que você almeja, muito mais rápido do que você imagina, inclusive. Tá bom? Um forte abraço para você, te vejo na Forja, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.